bem. Olá, você que está me assistindo. Seja bem-vindo à terceira parte da nossa aula sobre multiplicação, potenciação e radiciação de números complexos na sua forma polar. Então, na primeira parte nós falamos na forma polar, vimos como é que fica a multiplicação de números complexos na forma polar, demos uma interpretação geométrica. Na segunda parte nós falamos sobre potenciação e radiciação de números complexos, né? Fizemos toda a parte teórica na segunda parte da aula. E nessa última parte, então, nós vamos apresentar um exemplo para vocês de como se calcula as raízes enésimas de um número complexo. Vamos dar uma interpretação geométrica para essas raízes enésimas, porque nós temos que todo número complexo pode ser visto como um elemento geométrico, né? Ele pode ser visto como um vetor do plano. Nesses vetores do plano, então, há uma geometria, já que eles estão no plano, há uma geometria envolvida. E para cada elemento, não elemento como número, mas cada conceito, cada coisa, vamos dizer assim, que nós vimos a respeito de números complexos, nós procuramos dar uma interpretação geométrica para aquilo, né? Então, nós procuramos dar uma interpretação geométrica para a adição, para a multiplicação por escalar, para o produto, e assim por diante, tá? E agora, já que nós temos novos conceitos, novos elementos, né, que são as raízes enésimas dos números complexos, é claro que nós vamos querer dar uma interpretação geométrica para isso também. O que significa geometricamente a raiz enésima de um número complexo? O produto de dois números complexos nós vimos, adição, multiplicação por escalar e assim por diante. Então, é um passo natural nós fazermos isso. Tá? Então é isso que nós vamos fazer nessa aula. Dar uma interpretação geométrica para as raízes enésimas, em particular para as raízes enésimas da unidade. E eu vou já adiantar para vocês, a interpretação ela é fabulosa. Tá? Então, vamos dar início então à nossa aula, a terceira parte, e vamos começar recordando, né, porque nunca é demais recordar que, dado um número complexo Z, nós vimos que ele não só admite uma raiz, aqui está escrito que ele não admite, na verdade, tira esse não daqui. Tá? O número complexo admite N raízes distintas, né? Esse não está sobrando aqui, eu peço desculpas. Tá? Então, ignora esse não aqui. Deixa eu colocar o mousezinho aqui em cima, ó. Não tem não. Okay? Então, o número complexo ele admite N raízes distintas da unidade, e elas são dadas por essa fórmula aqui, ó, uma fórmula relativamente maluca, que nós deduzimos na primeira parte, né? Mas as raízes enésimas são N, né? Então, e elas dependem, é claro que elas vão depender do N. Se você quer as raízes cúbicas, vão ser 3 raízes cúbicas. Se você quer as raízes quartas, vão ser 4 raízes quartas. Se você quer raízes quadradas, vão ser 2 raízes quadradas de um número complexo. E assim por diante, né? Então, para cada N, você tem um certo número de raízes enésimas de um número complexo, e eles são dados por essa fórmula, né? Então, é a raiz enésima do módulo de Z, ou seja, isso aqui vai dar um número real, tá? Cosseno de θ mais 2κ sobre N, seno e seno de θ mais 2κ sobre N. Esse θ aqui é o argumento principal do número complexo Z, e esse K, ele varia entre 0 e N menos 1. Eu esqueci de falar no vídeo anterior, se você quiser fazer o N variar de 1 até N, você pode. Tá? Então, pode ser de 0 até N menos 1, de 1 até N, de 2 até N mais 1, e assim por diante. Tá? Há uma periodicidade também na variação do K aqui. Né? Mas eu sempre vou adotar o K variando de 0 até N menos 1, tá certo? E aí, se você quer, quem que seria o W0? Você substitui o K por 0, se você quer W1, você substitui o K por 1, e assim por diante, até você chegar no K igual a N menos 1. E aí você vai obter as N raízes do seu número complexo. Nós também vimos que as raízes enésimas da unidade, ou seja, do número complexo 1 mais 0i, lembrando, né?
As raízes enésimas, elas são dadas por essa fórmula aqui, né? Ou seja, módulo, raiz enésima do módulo de z, ele some, porque seria a raiz enésima do número 1, do número real 1, que no caso vai ser o próprio 1. Observe que o θ, aqui no argumento do cosseno e do seno, ele também desaparece, porque quando você pega o número complexo 1 mais 0i, o argumento dele é 0, então o θ aqui desaparece, e, portanto, as raízes enésimas da unidade são os WKs dados por essa formulinha aqui, com, de novo, K variando de 0 até n menos 1. Observe que aqui é menor do que n, tá? Aqui eu coloquei n igual, menor ou igual, certo? Então, quando eu coloco menor, vai até n menos 1. Então, você tem as n raízes da unidade aqui, as enésimas raízes da unidade. No final da aula passada, do vídeo passado, eu falei assim, pega o W1, chama ele de W. Né? W1 significa isso aqui, cosseno de 2π sobre n mais I seno de 2π sobre n. Tá? Esse n aqui, lembrando que ele depende de quais raízes você quer. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta. Para cada um você tem um n diferente aqui. Tá? Nós vimos que o W2 ele é o próprio W ao quadrado. O W3 é exatamente o W ao cubo, e assim por diante. Ou você tem duas opções agora, né? Você pode calcular os WIs dessa forma aqui, né? Usando cosseno, usando isso daqui, né? Ou calcula o W1 e as demais vão ser potências, e você faz as devidas potências daqueles números complexos, né? O Wn-1 dá isso daqui, o Wn dá exatamente 1, que é o W elevado a 0. Então, essas são as n raízes enésimas da unidade. Tá? Do W, aqui, o W quadrado, W cubo, Wn-1, W elevado a 0. Né? Então, por isso que aqui você tem n raízes da unidade. E agora nós vamos determinar, então, quem vão ser as raízes quartas do número complexo menos meio mais I raiz quadrada de 3 sobre 2. Esse aqui foi o número que eu falei para você. Tente calcular as raízes quartas desse número aqui, lá no vídeo anterior. Tá? E agora eu disse lá, olha, nós vamos ver mais adiante. Chegou a hora de ver quem são as raízes quartas desse número complexo aqui. Bom, para começar, nós precisamos determinar quem é a forma polar desse número complexo. Ele não está na sua forma polar, e as raízes enésimas, nós deduzimos a fórmula das raízes enésimas a partir da forma polar. Então, nós temos que determinar quem é a forma polar desse número complexo. A primeira coisa, vamos chamar de θ o argumento dele, tá? Então, é o ângulo entre 0 e 2π, lembrando. Então, vamos dar esse nome para eles, para não ficar carregando essa notação grande aí de arg de z. Né? Então, vamos chamar o argumento de z de θ. Vamos calcular a norma de z. Então, a norma vai ser menos meio ao quadrado, mais a raiz cúbica sobre 2 ao quadrado. Isso vai dar a raiz quadrada de 1/4 mais 3/4, e isso vai dar exatamente a raiz de 1, que é 1. Tá? Isso daqui, lembrando, isso aqui, número real, tá? Isso aqui é um número real, a raiz cúbica, a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. E aí, o que nós temos? Bom, então, esse número complexo aqui, ele vai ser dado por cosseno θ mais I seno θ. Lembra que a forma polar é módulo de z, que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Como o nosso módulo de z deu exatamente 1, ele desaparece aqui. Agora, uma coisa importante aqui. Mesmo que a norma desse número complexo tenha dado 1, não significa que ele é uma unidade. Ele não é a unidade. Unidade é 1. Então, nós vamos calcular as raízes quartas deste número complexo aqui. Não são as raízes enésimas da unidade. Raízes enésimas da unidade é depois. Então, vamos calcular a raiz quarta desse número aqui. Então, nós temos que menos meio mais I raiz quadrada de 3 sobre 2, ele é cosseno θ mais I seno θ. Θ é o argumento do número complexo. O que eu tenho, então? Que o cosseno do ângulo é menos meio, e o seno desse ângulo é raiz quadrada de 3 sobre 2. Como esse ângulo é o argumento, e ele está entre 0 e 2π, então,
O único ângulo que satisfaz essas duas propriedades aqui é o 2π sobre 3. Tá? Então aqui você vai usar, quando você vai pegar um número complexo na sua forma algébrica e vai escrever ele na sua forma polar, você precisa saber trigonometria, né? Porque aqui você vai ter sempre um sistema, sempre você vai ter um sistema envolvendo senos e cossenos. O cosseno do argumento vai ser alguma coisa, o seno do argumento vai ser outra coisa, e você, com as suas habilidades trigonométricas, você vai precisar descobrir quem é o ângulo que satisfaz essas duas equações, que satisfaz esse sistema. Tá? E sempre observando que o ângulo vai estar entre 0 e 2π. Nesse caso aqui ficou relativamente simples, porque isso aqui, o θ vai ser 2π sobre 3, né? Então, porque os senos e os cossenos ficaram bonitos, né? São senos e cossenos de, sei lá, que eles chamam de ângulo notável, né? 30, 60, 120 e assim por diante, né? 45, 135 e assim por diante. São aqueles ângulos que tem, não sei porquê, mas são chamados de ângulos notáveis, né? Como se os outros não fossem notáveis. Mas vamos lá. Então, o que eu tenho? Quem vai ser o meu número complexo z? Ele vai ser cosseno de 2π sobre 3 mais e seno de 2π sobre 3. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Como é que são dadas as raízes quartas da unidade? Então, você volta lá naquela fórmula, e faz as devidas substituições. No lugar do θ, você substitui por 2π sobre 3. No lugar do n, no n você substitui por 4, tá? E no lugar de módulo de z, você troca por 1. Então você vai naquela fórmula. Deixa eu mostrar aqui qual que é a fórmula. Essa fórmula aqui. Você vem aqui, ó, no lugar de módulo de z, você coloca 1. No lugar do n, você coloca 4, tá? Aqui você coloca 4. No lugar do θ, você coloca quanto? 2π sobre 3. 120 graus, né? Então, beleza. Então, como é que é dados? Quais são as raízes? Ó, aqui eu esqueci de substituir, eu copiei aquela fórmula lá, joguei ela aqui, copiei e colei para cá, esqueci de trocar o n por 4, mas aqui é a raiz quarta de 1, cosseno 2π sobre 3 mais 2κ sobre 4, mais e seno de 2π sobre 3 mais 2κ sobre 4. E aqui, ó, o k, ele varia de 0 até 3, porque o n é 4. E o k varia de 0 até n menos 1. Então, de 0 a 3. E, portanto, nós temos, então, né, as quatro raízes quartas daquele número complexo. Menos 1 meio, mais a raiz quadrada, mais i raiz quadrada de 3 sobre 2. E elas são dadas da seguinte forma. Ó. Então, agora, ó, eu vou vir aqui. Ó, no lugar do k, eu vou jogar 4, 0, 1, 2 e 3. Aí eu vou obter a raiz W0, W1, W2 e W3. Fiz as continhas aqui para você. Né? O W0, raiz cúbica, que é a raiz quarta. Desculpa, raiz quarta de 1. Cosseno de 2π sobre 3 sobre 4. E seno de 2π sobre 3 sobre 4. Quando você faz essa conta aqui, vai dar cosseno de π sobre 6 mais π e seno de π sobre 6. A W1, raiz quarta de 1, cosseno de 2π sobre 3 mais 2π sobre 4, e seno de 2π sobre 3 mais 2π sobre 4. Isso vai dar exatamente o cosseno de 2π sobre 3 mais e seno de 2π sobre 3. W2, faz as contas aqui, faz essas contas, você vai obter cosseno de 7π sobre 6 mais e seno de 7π sobre 6. E finalmente, W cubo vai ficar cosseno de 5π sobre 3, mais e seno de 5π sobre 3. Quando você fizer essas contas aqui, ó, você vai fazer as devidas substituições, né? No lugar de π sobre 6, calcula cosseno de π sobre 6 e seno de π sobre 6, é ângulo notável, você vai obter isso daqui, raiz quadrada de 3 sobre 2 mais meio de i. O W1 vai ser esse número complexo aqui. O W2 vai ser este número complexo. E o W3 vai ser dado por esse número complexo aqui. Eu peguei e calculei aqui, né? Senos e cossenos.
e obtive, então, essas 4 raízes quartas do número complexo menos meio mais a raiz quadrada de 3 sobre 2i. Tá? E aí, nós podemos determinar quem são esses números complexos que aparecem aqui. Ó. Podemos determinar geometricamente, nós podemos determinar eles. E eles são esses números aqui. Ó. Eles são ó, aqui W0, W1, W2 e W3. Tá? O que vem a ser isso daqui? Isso daqui acaba sendo um quadrado. Isso acaba sendo um quadrado. Quer dizer, os números complexos, quando você joga eles no plano, esses 4 números complexos, eles determinam um quadrado, tá? Centrado aqui na origem, tá certo? Eles são circunscritos por uma... Quer dizer, esse quadrado ele é inscrito numa circunferência cujo raio é 1. Quem é o raio? Raio, ser 1 significa a raiz quarta de 1. Então, a disposição das 4 raízes daquele número complexo são os vértices de um quadrado no plano complexo e o centro desse quadrado está na origem, certo? E agora, finalmente, então, para nós encerrarmos essa parte de raízes dos números complexos, então vamos para uma interpretação geométrica disso. O que nós vamos ver? Que as raízes enésimas de um número complexo, quando nós vemos eles como vetores, eles vão acabar sendo os vértices de um polígono convexo de n lados. E, portanto, essa figura que nós obtivemos anteriormente, essa figura aqui, ó, essa aqui, ela não é uma simples coincidência. Então, vamos ao resultado, a proposição que fala exatamente isso. Que se z é um número complexo não nulo, e n é maior que 2, então as raízes enésimas desse z são os vértices de um polígono de n lados, um polígono regular de n lados, com centro na origem do plano complexo. Então, nós vamos ver como é que a gente demonstra isso. Suponha, então, que θ é o argumento principal desse número complexo z, e nós temos que as enésimas raízes desse número complexo, eles são W0, W1 até Wn-1, onde o WK é dado por essa expressão aqui. Cada um desses WKs aqui, a norma deles é exatamente a raiz enésima do módulo de Z. Por quê? Porque o módulo de cosseno de alfa mais I seno de alfa é 1. Né? Então, o módulo de WK vai ser o módulo desse número real vezes o módulo desse número complexo aqui. O módulo desse número complexo vai dar 1, por causa da identidade fundamental. Né? Então, aqui dá 1, e aqui vai sobrar simplesmente a raiz enésima do módulo de Z. Uma vez que isso aqui é um número maior que zero, tá? Porque nós estamos tomando Z como sendo diferente de zero. Então, o que nós vemos, então? Que cada vetor WK, aqui está ZK, mas é WK, cada um desses vetores aqui, se você vê eles como vetor, a extremidade desse vetor ele está sobre a circunferência que tem esse raio aqui, ó, raiz enésima do módulo de Z. E o centro é a origem do plano complexo. Além disso, se você calcular o argumento de WK e de WK, se você calcular o argumento de WK mais 1, que vai dar essa fração aqui, e o argumento de WK, que é essa fração, então, se você vê o WK e o WK mais 1 como vetores, então você volta na geometria analítica, vê eles como vetores, quem que vai ser o ângulo entre esses dois vetores? O ângulo entre esses dois vetores vai ser a diferença dos argumentos, que dá exatamente 2π sobre m. Tá? E o que nós concluímos, então? Que o polígono, além dos vértices estarem sobre um polígono de n lados, né? Um polígono regular de n lados, quer dizer, além desses vetores estarem na extremidade de uma circunferência de raio, raiz enésima de um módulo de Z, com centro na origem,
O ângulo formado entre os números complexos, visto como vetores, eles também são iguais, são todos iguais, eles estão igualmente distribuídos, e, portanto, você tem, então, que essas raízes enésimas, os números complexos, eles formam, então, um polígono regular de n lados com centro na origem. Tá? Então, eles estão circunscritos, esse polígono está inscrito numa circunferência de raiz enésima do módulo de Z. Se você voltar lá, ó, aqui está dizendo, ó, o ângulo entre os números complexos, vistos como vetores, é 2π sobre n. Isso vai depender de quem é o seu n. Se o seu n é 4, o ângulo entre os vetores é 2π sobre 4, que é π sobre 2. Né? Então, esse daqui, ó, voltando lá no nosso exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui está o W1, aqui está o W0, né? Aqui está o W1. Então, aqui está dizendo que esse ângulo aqui, ó, esse aqui é o vetor, esse é o vetor W0, está aqui, e esse aqui é o vetor W1. Então, este ângulo aqui, ele é 90 graus. Esse aqui é o vetor W2, né, da origem até esse ponto aqui. Então, aqui, de novo, você vai ter um ângulo de 90 graus e assim por diante. Então, esse polígono, de fato, ele é regular. Muito bem. As raízes enésimas da unidade, isso vale para qualquer número complexo, isso vale para as raízes enésimas da unidade, tá? Então, as raízes enésimas da unidade, eles podem ser vistos como vértices de um polígono de n lados, polígono regular de n lados, inscrito numa circunferência de raio 1, centrada na origem, e tendo como o número 1, número complexo 1, um dos seus vértices. Então, vamos determinar as raízes cúbicas da unidade, para apresentar para vocês um exemplo. Né? As raízes cúbicas da unidade são 1w e w quadrado, como nós já tínhamos visto. O w é cosseno de 2π sobre 3, porque aqui o n é 3, né? Isso dá menos meio mais raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 sobre 2i. E o w ao quadrado vai dar esse outro número complexo aqui. E a distribuição deles é exatamente essa. Ou seja, eles são vértices de um polígono regular de 3 lados com centro na origem, ou seja, um triângulo equilátero. Tá certo? Bom, você pode ter percebido que nós chegamos na aula, no slide 14 de 14. Com isso, então, nós encerramos esse vídeo e chegamos ao fim da terceira parte dessa aula. E na aula seguinte nós vamos ver então a relação de Euler, e acaba sendo só mais uma curiosidade. Ela tem aplicações lá na análise, tá? Essa relação de Euler, e isso aqui nós vamos ver na sequência, beleza? Então espero que vocês voltem a me ver, e um abraço a todos.